é a análise geral do paciente, que se faz por meio da observação. Por exemplo, paciente do sexo feminino, com idade aparente igual à referida, bom estado geral e nutricional, lúcida orientada no espaço e no tempo, hidratada, corada, acianótica, anictérica, eupneica, afebril ao toque, sem doenças aparentes e sem necessidade de cuidados médicos imediatos. A análise dos pulsos é feita analisando 7 características: frequência, ritmo, amplitude, tensão, tipo de onda, estado da parede da artéria e comparação com a artéria homôloga. A frequência é obtida contando as pulsações que a pessoa tem em 1 minuto. Esse valor é comparado com a tabela de referência, que leva em consideração o estado fisiológico da pessoa e a sua idade. O ritmo é obtido fazendo uma análise dos intervalos entre essas pulsações. Se o intervalo for sempre igual, o pulso é regular. Se o intervalo mudar, é porque o pulso é irregular, é arrítmico. A amplitude. A amplitude tem uma relação direta com o grau de enchimento da artéria durante o período de sístole e o esvaziamento da artéria durante a diástole. A tensão. A tensão divide o pulso em mole ou em duro, Se a pressão que você fizer for muito grande para conseguir interromper o fluxo naquela região, na determinada artéria, o pulso é duro. Se, pelo outro lado, você conseguir interromper o fluxo naquela região, fazendo uma pequena pressão, é porque o pulso é mole. Tipo de onda. Com a prática médica, você aprende a ser sensível aos diferentes tipos de onda. Existem vários tipos de onda, Existe o pulso normal, existe o pulso em martelo d'água, existe o pulso anacrótico, dicrótico, alternante e vários outros tipos de pulso. Estado da parede arterial. Nessa característica, você analisa 2 coisas. Se a artéria é facilmente depressível ou se a artéria possui, se a artéria possui tortuosidade. A artéria normal, ela deprime com facilidade, você consegue deprimi-la com facilidade e ela não apresenta tortuosidade. Em caso de qualquer alteração, é porque a pessoa tem alguma vasculopatia. Comparação com a artéria homôloga. Ao final do exame, ao final da contagem, da análise do ritmo, de todas essas outras características, você compara a artéria que você analisou com a artéria homôloga. Isso serve para você se certificar de que não existe nenhuma obstrução à passagem do fluxo em nenhum lado do corpo, Então, ao final do exame, você deve sempre analisar se o fluxo está chegando em todas as partes do corpo. A análise dos pulsos se faz com as polpas digitais do dedo indicador e médio. Os pulsos são os seguintes: pedioso, tibial posterior, poplíteo, femoral, carotídeo, temporal, braquial e radial. A avaliação da frequência respiratória consiste na observação dos movimentos torácicos e abdominais normais característicos da inspiração e da expiração. Eles devem ser contados durante 1 minuto e o ideal é que o paciente não perceba que seus movimentos respiratórios estão sendo avaliados. Para isso, pode ser observado de longe do paciente durante a anamnese ou simular que estamos pegando o pulso. Agora vamos verificar a temperatura. A temperatura é a diferença entre o calor produzido pelo corpo e a perdida pelo meio. Há diferenças no valor encontrado de acordo com o local mensurado, sendo que pode ser oral, retal, axilar e timpânica, sendo que a retal é o valor mais próximo da temperatura corporal central. No Brasil, o local mais usado é o oco axilar. E para isso vamos usar um termômetro clínico graduado em graus Celsius, que mede de 35 a 42 graus. Depois de lavar as mãos e orientar o paciente sobre o procedimento,
Vamos colocá-lo em uma posição confortável. Fazer a higiene do termômetro e da axila se preciso, para eliminar a umidade. Vamos colocar o termômetro, o bulbo do termômetro na prega axilar e apoiar o braço do paciente no tórax. Vamos deixar o termômetro de 3 a 5 minutos no paciente. Retirar o termômetro, fazer a leitura e depois realizar mais uma higienização no termômetro e guardar o material. Nós vamos aprender como se afere a pressão arterial. Primeiro, coloca-se o manguito no braço do paciente. Lembrando que o braço do paciente tem que estar na altura do coração, de forma que fique confortável para este. O manguito vai ocupar 20% da largura e 80% do comprimento do braço do paciente. Lembrando-se que nós apertamos o manguito de forma que 2 dedos continuem entrando nele, para que fique mais confortável para o paciente. Para aferir a pressão, nós teremos 2 fases, uma fase palpatória e uma fase auscultatória. Na fase palpatória, nós palparemos o pulso radial e inflaremos o manguito até que esse pulso desapareça. Quando o pulso desaparecer, nós desinsuflamos o manguito e gravamos esse valor. Após isso, nós teremos a segunda fase, que é a fase auscultatória. Nessa segunda fase, nós sentiremos a artéria braquial e colocaremos o estetoscópio nesta posição. Assim, nós insuflaremos o manguito 20 ou 30 milímetros de mercúrio a mais do que nós sentimos no pulso radial. Aí, nós insuflamos o manguito e quando paramos de ouvir os batimentos do pulso, nós desinsuflamos ele. Ao desinsuflar o manguito, o primeiro som que nós vamos ouvir é a pressão sistólica e o último som que ouviremos será a pressão diastólica. Os dados antropométricos incluem peso e altura. Para ser pesado, o paciente deve estar descalço e vestindo roupas leves. Vale lembrar que crianças menores de 2 anos devem ser pesadas na balança pediátrica e totalmente despidas. O primeiro passo é destravar a balança e verificar se ela está calibrada. A agulha do braço e o fiel devem estar na mesma linha horizontal. Então, trava-se a balança e posiciona o paciente no equipamento. O paciente deve ser posicionado de pé, ereto, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. Então, destrava a balança. Move o cursor maior para marcar os quilos, o menor para marcar as gramas. Espera que a agulha do braço e o fiel estejam nivelados. Trava a balança. O paciente desce do equipamento e a gente faz a leitura. Para verificar a altura, usa-se o estadiômetro. O paciente deve ser posicionado de costas para o equipamento, ereto, com os braços estendidos ao longo do corpo, pernas paralelas e pés formando 90 graus com as pernas. A cabeça deve estar erguida no plano de Frankfurt, onde a margem inferior da abertura orbital e a margem inferior do meato acústico externo deve estar em uma mesma linha horizontal. O ideal é que o paciente encoste o calcanhar, a panturrilha, o glúteo, a escápula e a região posterior da cabeça no equipamento. Caso isso não seja possível, deve-se encostar pelo menos no mínimo 3 dos pontos. Depois do paciente posicionado, fixa o estadiômetro na cabeça do paciente e trava o equipamento. Como esse aqui não trava, eu vou segurar. O paciente sai do equipamento e a gente faz a leitura. As mucosas são facilmente analisadas a olho nu, elas não precisam de aparelhos para serem inspecionadas. São elas as mucosas da conjuntiva, lábio bucal, gengival e lingual. Na análise das mucosas conjuntivas, você só precisa afastar um pouco as pálpebras e olhar. A análise se dá através da coloração, da umidade e da presença de lesões. No caso, as mucosas dela conjuntivas estão normocoradas. A análise das mucosas bucais se dá
com o auxílio de uma lanterna clínica, pois precisa de boa iluminação e de um abaixador de língua. Você pede para o paciente abrir a boca e inspeciona as regiões bucais. A região da língua, das gengivas, na região em cima e embaixo. Analisa se tem lesões, analisa a coloração e a umidade. Pode botar a língua para cima para analisar a região do freio lingual. A análise do tecido celular subcutâneo pode ser feita através da inspeção e da palpação, onde a gente vai analisar a distribuição e a quantidade do panículo adiposo distribuído pelo corpo. Essa análise pode ser feita pelo meio da pinça, que você utiliza o dedo, o polegar e o indicador e faz uma pinça na região interna do braço para ver a quantidade de tecido adiposo que temos presente. Pode ser feita também no abdômen. E também pode ser feita pela palpação. Com as polpas digitais, você apalpa a região do abdômen, do tórax e da raiz dos membros para ver quanta distribuição e quantidade de gordura distribuída pelo corpo. Quanto a distribuição pode ser normal, distribuidamente pelo corpo, e pode ser também anormal, gorduras localizadas mais em algumas regiões do que outras. E quanto à quantidade pode ser normal, aumentada ou diminuída. A parte importante do exame físico consiste na palpação dos linfonodos que estão em cadeias presentes em diversas regiões do corpo. Esses linfonodos, eles são corpúsculos encapsulados que têm seu parênquima em linfócitos B, linfócitos T, células apresentadoras de antígeno, macrófagos, e eles servem justamente como filtros para filtrar a linfa que são trazidos pelos vasos linfáticos. E que estão os linfonodos entremeados entre esses vasos linfáticos, proporcionando essa filtração. Quando a linfa trazida pelo vaso linfático apresenta algum antígeno, esse linfonodo se encarrega por uma resposta imunológica. O macrófago ele vai fagocitar esse antígeno e vai daí partir para uma resposta imunológica inata, a princípio. Dessa forma, encontrando esse antígeno, o linfonodo ele vai apresentar características na palpação diferentes da normalidade. A normalidade é você palpar os gânglios linfáticos e eles não estarem visíveis ou apresentar a palpação adequada. Como consiste a palpação adequada? Nós vamos ter que observar a consistência do linfonodo, que normalmente é fibroelástica. Você traciona o linfonodo, ele tem a tendência de voltar. A mobilidade do linfonodo, que é importante que ele esteja móvel. A pele que circunscreve esse linfonodo e o volume ou o tamanho desse linfonodo. Bom, a partir daí nós vamos ter gânglios linfáticos em cadeias, na cabeça, pescoço, axilares, supratrocleares, ignares, supraclaviculares, poplíteo. Vamos começar por partes. Na cabeça nós temos os pré-auriculares, os pósteros auriculares, os occipitais, os cervicais posteriores, os cervicais superficiais, os anteriores, cervicais anteriores, os cervicais profundos. Aqui nós vamos ter os amidalianos, os submandibulares, os submetonianos, e aqui nós vamos ter os supraclaviculares. Bom, a partir daí nós vamos pedir para o paciente colocar a mão sobre o nosso ombro e relaxar o braço, para que nós podemos palpar os gânglios axilares
Não notando nenhuma alteração nenhuma, a gente vai partir para o outro, porque é importante nós verificarmos os dois, ou seja, as duas assimetrias do corpo. Nós vamos palpar os supratroncleares, dos dois lados. O importante é que o paciente esteja sem a roupa, sem a parte de baixo, para a gente poder palpar os guinares e os poplíteos.